Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje, eu vou contar minha experiência utilizando por 20 dias o iOS 18.1 com o Apple Intelligence, o que eu tenho gostado, o que eu não consegui utilizar ainda, como tem sido a minha experiência em utilizar o equipamento na língua inglesa por causa do Apple Intelligence. Mas, antes de tudo, gostaria de nos apresentar. Nós somos o GoTech, um canal que fala de tecnologia e o objetivo é descomplicá-la para você. Então, o que eu tenho mais gostado no iOS 18.1 com o Apple Intelligence é a edição de fotos, que você já pode também utilizar com ela em português. É muito simples, você vai lá em configurar, em português vai estar como Clean Up, e aí o que acontece? Ele vai selecionar já pontos na foto que necessariamente ele vai entender que é uma interferência. Então você pode perceber aqui, ó, ele identificou aqui uma fila de carros para ser retiradas na foto. E é muito simples, tá? Ou você dá um tap, em português é só tocar, ou você pode fazer passar o dedo, né, que seria o brush, ou fazer um cycle, fazer um círculo. Então eu vou clicar aqui, ó, dar um toque só, ele vai sumir com esse carro. Tá vendo? Ele sumiu o carro. E olha que interessante, como essa época do ano aqui é outono, tem bastante folhas na rua, ele manteve o efeito das folhas e você pode perceber que tem uma linha aqui, ó, como se fosse de água que escorreu e ele apagou. Vou fazer a mesma coisa aqui com os carros aqui de trás, vou fazer mais aqui, vou até ampliar para a gente perceber como é que ele tem feito isso. Vou fazer com esses carros aqui, só que o efeito que eu não gostei, eu posso simplesmente passar o dedo e aí ele vai modificar tudo, toda essa parte aqui, ó. Agora sim ficou bem melhor, parece que eu tô numa rua deserta, tirando essas duas pessoas que estão passando aqui, ó, essas duas senhoras. Vou clicar aqui, ele vai entender que é para retirar, retirou uma senhora, vai retirar também a outra senhora e também tirou o cone. E o que eu achei super interessante é que ele manteve as características da rua aqui, ó, com essa folha. Esse daqui é o recurso mais interessante, então sem enrolação. Está na 18.1 aqui, tanto em português quanto em inglês. O aplicativo Fotos, que é onde que nós olhamos as nossas fotos, também foi remodelado. Tenho gostado bastante da forma como eu posso criar novos álbuns, posso localizar memórias, posso criar vídeos de memória. Eu fiz um vídeo explicando como é que a gente faz isso. E aqui, esse recurso está na 18.1, mas somente para a versão em inglês. Então, é algo que eu gostaria que já tivesse em português, ia facilitar bastante, mas não tenho o que fazer, porque isso daqui está muito ligado com o Apple Intelligence. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou pedir para criar um vídeo de memórias de jogos do Palmeiras, para vocês verem como funciona. Então, quando eu coloco Palmeiras Game, ele vai localizar todas as fotos e filmes e imagens que eu colhi em jogos do Palmeiras. Ou eu posso também criar uma memória especificamente sobre isso. E eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu pedi para criar um filme da minha memória e coloquei Palmeiras Game com uma música de rock. E faço concluir. E o interessante é que aqui ele já aparece o símbolo do Apple Intelligence. Então, isso significa que ele está utilizando a inteligência artificial da Apple. E aqui ele fez um filme com as memórias e colocou uma música de rock. A música foi Jenny Was a Friend of Mine, do The Killers. Então, ele seguiu exatamente aquilo que eu pedi, que também é bem interessante. Outro recurso que eu venho utilizando muito no iOS 18.1 é a gravação de voz. Vocês vão verificar e, antes de fazer a ligação, esse dispositivo, essa nova ferramenta, está disponível tanto para o iPhone 10S, 10R, 11, 11 Pro, iPhone 12, 12 Pro, 13, 13 Pro, 14, 14 Pro, 15 e 15 Pro e a nova linha 16 e 16 e 16 Pro. Então, tá atendendo todo mundo. Então, a hora que sair o iOS 18.1, você também vai receber. Eu vou ligar na Vivo e aí vocês vão perceber que agora tem um ícone aqui para vocês clicarem, que ele vai iniciar uma gravação de voz e vai avisar. Boa Então, tarde. Você ligou para Vivo. ele já adicionou aqui uma nota para você localizar essa transcrição. O aplicativo Notas também está muito bom, mas ele já
é bom de antes do iOS 18, já no 17 também estava ótimo, quero fazer um vídeo específico para isso. E o interessante é que, na hora de você desligar a ligação, ele vai gravar ela num bloco de notas, e aí você vai ter a possibilidade de escrever daquilo que se trata aquela ligação para você localizar a gravação. Lembrando, quando você fizer isso, o interlocutor vai saber também que você ligou, porque ele vai exibir um aviso sonórico dizendo que aquela ligação está sendo gravada. Então, você não consegue gravar de modo clandestino. Então, aqui ele tentou traduzir para o inglês, porque eu tive que colocar no iPhone em inglês, o Apple Intelligence só funciona em inglês. Para nós, que utiliza a língua portuguesa nos iPhones, não vai aparecer nada na transcrição, mas você vai ter o áudio. E isso daqui é uma ferramenta bem legal também. E se vocês não sabem, esse é um novo tipo da Siri. Ela não tem mais aquele ícone aqui característico da Siri. Então, conforme eu vou falando, a moldura vai ficando nessa cor rosa, lilás, amarelo, que é o sinal que a Siri está sendo utilizada. Como eu falei em português, ele não entendeu nada. Mas aqui vai algo que eu tenho presenciado no meu dia a dia, é que eu tenho que dar os comandos em inglês. Então, por exemplo, se eu quiser ligar um alarme para, por exemplo, 6 da tarde, eu vou ter que pedir em inglês para ela. Please set my alarm for 6 o'clock p.m. Super rápido, como vocês viram, funciona bem. Agora eu vou tentar fazer em português para vocês verem que não funciona. Por favor, sete meu alarme para 6 horas da tarde. Ele ignorou a ordem, não entendeu o que é com ele. Então, se você usa muito a Siri em português, pedindo para que marque reuniões para você, que marque alarmes, que ligue timer, você vai ter que falar na língua inglesa para poder utilizar o Apple Intelligence, ou, se não, você vai utilizar a Siri normal. O que eu percebi nesses 15 dias utilizando o iOS em português, desculpa, o iOS em inglês, é que ele ficou bem mais rápido do que nas outras versões beta, com a Apple Intelligence, não consome mais tanta memória, ele até esquenta razoavelmente bem, mas eu não senti nenhum travamento quando eu estou acionando essa Siri em inglês, e eu tenho que me forçar a falar um pouquinho de inglês para entender. Então, só vou citar mais um exemplo para vocês, que aqui já tem um pouco de Apple Intelligence funcionando. Vamos lá? Show me last email from AASP. Então, ele pegou, ó, colocou aqui e ainda ele me sugere que eu responda isso. Só que ele não entendeu o que eu estou falando e pediu para repetir. Então, assim, se eu pedisse para fazer uma resposta, ok, eu compreendo, ele responderia esse e-mail sem eu precisar mexer. Mas como o e-mail que eu recebo vem em português, como o e-mail, a forma de eu responder tem que ser em inglês, acaba se tornando pouco usual isso no meu dia a dia. Então eu não tenho utilizado o recurso, mas eu encaro ele como muito promissor. A gente não vai precisar mexer no celular e a Siri aqui vai funcionar muito bem. E funcionaria, por exemplo, a mesma coisa se eu quisesse mandar uma mensagem via Messages, dizendo que eu queria mandar, iria compor e eu poderia também mudar o tom, colocar algo mais formal. Tem entendido bem a Siri nesse caso, mas para nós não se aplica, então eu não tenho utilizado. Agora, o que eu tenho entendido que é um pouco chato de utilizar é que, por exemplo, alguns softwares, como o YouTube Studio, que é o software que eu utilizo para a gente ler as métricas dos nossos canais, a gente tem hoje ativos 5 canais de YouTube. Esse daqui que você está assistindo é um deles. Ele vai me dar as métricas e toda a informação na língua inglesa. Ele não vai me traduzir. Então, o que eu senti também é que o app do estúdio na língua inglesa é um pouco diferente da versão em português. Então, ele primeiro faz alteração, o Google primeiro faz alteração em inglês e depois faz alteração para as outras línguas. Então, a gente tem aqui um acesso novo à plataforma, um lado positivo, mas fica tudo em inglês e não tem como fugir disso. Outra coisa que eu reparei é que quando eu utilizo, por exemplo, o aplicativo do Google, vem parte de notícias em português e parte de notícias em inglês. Então, vou dar um exemplo para vocês. Cliquei aqui no Google, ele me deu uma notícia aqui em português, deu Loop Infinito também em português. Aqui por enquanto ele deu tudo em português, só aqui, ó. Então aqui já veio com uma notícia em inglês. São áreas de meu interesse, eu gosto de tecnologia, trabalho com direito e
Aqui, por exemplo, ele deu uma notícia de tecnologia em inglês. Então, ele vai fazer essa mistura que antes não fazia, provavelmente devido à língua do meu sistema operacional, deve, na hora do Google informar notícias que são mais que são do meu interesse, que ele sabe que é do meu interesse, ele vai acabar agora misturando as duas coisas. Outro ponto que é um pouco mais desconfortável também, toda a minha parte de ajuste está em inglês, então ele fica em settings, onde eu tinha, por exemplo, acessibilidade, agora está com accessibility. A central de controle virou control center e assim por diante. Então, quando a gente vai procurar, às vezes, alguma configuração que quer alterar, ele muitas vezes não encontra, outras ele até encontra. Se eu colocar, por exemplo, ajustes, eu não sei por que ele me aparece a opção de settings. Então, mas é um desconforto que não é usual, mas não é um impeditivo para eu deixar de utilizar o sistema operacional em inglês. O calendário também ele vai ficar em inglês, ó, vocês podem perceber que ele está em October. O padrão que é utilizado é o padrão de mês, dia e ano, que nem a versão americana, e ele vai me dar tudo em inglês. Se você não tem dificuldade com isso, você vai conseguir utilizar bem. Eu não tenho enfrentado grandes problemas, desde a parte do calendário, que em inglês é calendar, a parte do notas, e também a parte do lembretes, que em inglês é o reminders. Outro ponto que eu queria colocar para vocês é o seguinte: eu tenho o meu Mac falando em português, ele está todo em português, assim como o meu iPad também está na língua portuguesa. Os dois estão com o sistema 0.0, estão atualizados, mas não estão utilizando o beta como eu estou utilizando no iPhone. E também não tive nenhuma complicação de sincronizar dados daquilo que eu escrevi num, escrevi no outro. Aqui na minha família eu utilizo muito notas compartilhando elas e também não tem problema escrever no iPhone que está em inglês e compartilhar uma nota com algum membro da família que utilize a nota em português, não vai ter nenhum problema. E quanto ao teclado, você tem a opção de deixar ele tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, e com o iOS 18 você tem a opção de deixar ele multilíngua, então ele vai ficar em inglês e português, embora esse método é um pouquinho mais chato, que ele erra muito no predicado da palavra. Eu acho que essas são as minhas considerações se você está pensando em instalar o 18.1, que vai sair agora no final do mês. E se você quiser utilizar o Apple Intelligence, necessariamente, se você tem o iPhone 14 Pro, se você tem o iPhone 15 Pro ou 16 Pro e 16, especificamente, que é o que vai dar acesso ao Apple Intelligence, você vai ter que passar para a língua inglesa, provavelmente utilizar isso até 2025, quando a Apple vai portar para a língua portuguesa o seu sistema de inteligência artificial. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, que é muito importante para nós. Já deixa o joinha, passa para aquele que tem iPhone também, quer utilizar, está na dúvida se vai utilizar o seu sistema operacional em inglês. E também comenta aqui se você está tendo problema em utilizar a ferramenta desse jeito. E até o próximo vídeo, pessoal.